Boa tarde, senhoras, senhores, senhoritas e senhoritos. Mais uma vez uma videoaula do professor 22NF. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre mitose. Muito bem. Para que nós precisamos da mitose? Hoje, só fazendo um parênteses, desse não vai cortar também não. Não precisa cortar não. Tá bom. Porque a gente vai gravar diretão hoje. Assistam também a videoaula do Davi sobre mitose e meiose que ele fez lá no Explica Isso, certo? Tá muito legal também, uma participação especial minha, ok? Assistam também. E hoje, além dos Ney, que estão me ajudando aqui, nós temos uma plateia também que veio aqui para o nosso plantão de biologia. Não precisa virar não, pode deixar, Ney, depois bom, a gente Ney. vira, tá Vai. bom, Ney? Obrigado. Ó, então, continuando, a gente vai falar hoje sobre ciclo celular mitose. Ok? Para que serve a mitose, que é um tipo de divisão celular que existe aí nos organismos? Solta um pouquinho aí, por favor. Ele vai mostrar aqui pra gente. Serve para reprodução assexuada. Pausa aí, por favor, Ney. Tira a propaganda também. Muito bem, maravilha. Ó, serve para reprodução assexuada. Como que acontece nas bactérias, por exemplo, não só nas bactérias, outros animais e outras coisas também. E também serve para crescimento, então a gente está vendo o menininho aqui crescendo, ok? E também para regeneração dos tecidos. Então basicamente isso, crescimento, regeneração de tecidos e reprodução assexuada. Pode soltar ali o vídeo, muito bem. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o ciclo celular. Certo? Antes da gente falar sobre o ciclo celular, nós estamos mostrando aqui as células se dividindo, ok? Estão se dividindo, mostrando aí o crescimento, a regeneração do tecido do menininho. E aí representando aqui o ciclo celular, as fases aqui da intérfase e a divisão celular propriamente dita, certo? Bom, nós também, antes de falar de divisão celular, a gente vai falar um pouquinho sobre o DNA, que o DNA é o nosso ator principal quando a gente se refere à divisão celular, ok? Pausa um pouquinho nele, aí também, por favor. Muito bem. Então esse DNA ele também é chamado de cromatina, ok? Então o DNA também é chamado de cromatina e a gente viu há um tempinho atrás que a parte da cromatina, quando o DNA está se expressando, é chamada de eucromatina, ok? A mitose em si, a divisão celular, ela o processo mais complicado que tem é separar corretamente as moléculas de DNA sem que ocorra algum tipo de erro. Então, para evitar esses erros, né, a molécula de DNA ela vai se organizar, ela vai se compactar na forma de cromossomo. Então, essa cromatina ela vai se associar a proteínas que são as histonas e aí o DNA vai se enrolar sobre ele mesmo e vai formar a estrutura do cromossomo. Solta aí, Leandro, por favor. Muito bem, então a gente tira a propaganda, muito bem, sempre tem essas... Trollou, ela não quer sair. Muito chatas que aparecem no meio do vídeo e a gente tem que dar uma enrolada. Não tá E aí, saindo. Ney, de novo você quer que eu vou te ajudar, Ney? Você precisa de uma ajuda, Ney? Faz o seguinte, Ney, minimiza a tela, isso, e aperta no X. Maravilha, agora sim, muito bem. E pode dar play. Deu play? Cromossomos, muito bem. Mostrando aqui também as cromátides irmãs, certo? Representação do ciclo celular. Ciclo celular está dividido em duas grandes fases. Pausa de novo, Ney, por favor. Ó, duas grandes fases que nós temos. Nós temos o período da intérfase, que é esse período todo aqui, ó. Quais são as fases? G1, S e G2. Depois o período da divisão da célula, que é a mitose, nesse caso aqui. Então, intérfase, que é esse período aqui, o que acontece? A célula não está se dividindo. Então, são momentos que a célula está fazendo o que ela tem que fazer ou se preparando para a divisão. E o momento da mitose é o momento da divisão. Vamos ver o que acontece com cada uma dessas fases aqui. Período G1 é aquele período em que a célula então, ela faz o que ela tem que fazer, né? Então ela vai fazer as suas funções,
Se é uma célula muscular, ela vai se contrair, se é um neurônio, ela vai transmitir impulso nervoso, certo? Período S, S vem da palavra síntese, síntese de fabricação, no caso, fabricação de proteínas. Não, de DNA, proteínas também, mas principalmente DNA. Então a gente vai ter a síntese de DNA ou a duplicação do DNA na fase S. E aí, por último, nós temos o período G2, em que a célula vai se preparar então para a divisão, vai aumentar o volume do seu citoplasma, vai, sei lá, produzir uma série de enzimas, vai preparar tudo certinho para ela poder se dividir. Ok? Pode soltar de novo. Obrigado. Ok? Então vai mostrar para a gente aqui os períodos G1, S, G2, período da mitose, que termina com a citocinese. Ó, a palavra G, né, vem de gap, né, uma fase de um espaço de tempo aí. Duplicação dos centríolos, ok? Duplicação de algumas organelas. Depois temos a fase S, que eu falei para vocês, duplicação do DNA. Pera aí. Vocês querem assistir também? Ney. Posso fazer uma participação especial? Vem cá. Vem, faz um comentário, vai. Faz. Opa, de novo. Então volta lá, Ney. Vai bater sem parar, tipo, no ar. E Tá faz. bom, então vamos lá. Sim? Oh. Aê, muito bem. Você não quer fazer uma piada, não? Vem cá fazer Uma piada, né? Faz uma piada aqui pra gente. Tá. Pra todo mundo do YouTube, faz uma piada. Você conhece a piada do surdo? Não. Hã? Você conhece a piada do não nem eu? Não. Nem eu. Senta aí, Ney. Você não quer assistir? Tá. Então, Revisando. Então, tchau. Ó, então a gente tem aqui período G2. Ok? Gap e tal. G2, a célula está se preparando para a divisão, nós temos aqui a produção de enzimas, etc. Pode soltar, né? Muito bem. E aí, então, depois do período G2, que a célula vai se preparar para a divisão, a gente vai ter a mitose. Certo? Mitose. São 4 as fases da mitose. Ok? Quais são elas? Vamos lá. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Pausa de novo aí, Ney, por favor. Ó, pode deixar aí. Para vocês se lembrarem, muito bem, para a prova que a gente vai ter amanhã e para as outras provas que virão, de uma frase para lembrar da sequência das fases da mitose. Tudo bem? Então vocês vão se lembrar de uma frase que eu vou falar para vocês, para todos vocês, vou falar para vocês também. Assim, ó, prometeu Ana telefonar, certo? Prometeu Ana telefonar. Que aí tem pro de prófase, met de metáfase, Ana anáfase, tel de telófase. Tá? Henrique Então, 2017. exatamente. Vocês vão se lembrar dessa frase para lembrar das fases da mitose. Muito bem, pode soltar aí de novo. Muito obrigado. Então, ó, nós temos aqui na prófase o que vai acontecer, os principais eventos da prófase, mostrando os cromátides irmãs, o centrômero, ok? A gente vai ter então o que? Vamos lá. Temos a duplicação dos centríolos e a formação das fibras do fuso. Primeiro evento da prófase, formação das fibras do fuso. Nós vamos ter também o que? A desorganização da carioteca e a condensação dos cromossomos. Ok? Tem um pessoal muito barulhento aqui fora, então eu vou encostar a porta, tudo bem? Porque senão vai ficar com muita interferência no nosso vídeo. Pode continuar, Ney. E aí a gente vai então para a segunda fase, que é a metáfase. Na metáfase, as fibras do fuso vão se ligar aqui nos centrômeros dos cromossomos. E esses cromossomos metáfase meio, eles vão se posicionar, pausa de novo Ney, por favor, aqui ó, no meinho da célula ou no equador celular, ok? Formando o que a gente chama de placa metafásica. Então, a principal característica da metáfase, que é a segunda fase, é cromossomos no equador celular, certo? Solta Ney, por favor. Terceira fase que nós temos a anáfase. Ana significa separação. Nós temos a separação das cromátides irmãs, e elas vão ser puxadas, ó, elas vão migrar para os polos opostos da célula. Então, separação e migração para os polos da célula. Telófase, quarta fase, a célula se divide, citocinese,
os cromossomos vão se descondensar e a carioteca vai novamente envolver esse DNA, ok? Vai se restabelecer a carioteca, a descondensação dos cromossomos. E aqui então o que a gente chama de citocinese, que é esse movimento pelo qual a célula vai ser estrangulada aqui pela membrana até ela se dividir em duas células filhas. Tudo bem? Importante lembrar, citocinese. Importante lembrar que ao final da mitose, essas duas células filhas são exatamente idênticas, ok? Pausa um pouquinho, Ney, de novo. Muito obrigado. Esse Ney sempre muito eficiente. Essas duas células filhas, na mitose, elas vão ter a mesma quantidade de DNA que a célula-mãe que originou elas. Então elas vão ser células idênticas, elas vão ser clones umas das outras. A gente acabou de ver agora que aquela era uma célula animal. A citocinese acontece de fora para dentro, tá? Chamada de citocinese centrípeta, né? Então ela vai indo de fora para dentro. E na célula vegetal é o contrário, ela começa aqui do meio para as extremidades, que a gente chama de citocinese centrífuga. Ok? Solta aí de novo, Lê, por favor, muito obrigado. Ok, então isso aqui, célulinha vegetal, vai mostrar a separação aí das células em uma plantinha. Umas células filhas. Muito bem. E agora tem mais um detalhe que a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos de checagem no ciclo celular. Então, de G1 para S, de G2 para mitose e de mitose para o final da mitose, nós temos esses pontos de checagem, que são pontos onde a célula vai conferir para ver se está tudo certo com ela, para ela poder seguir para a próxima fase. Tá? Então ela vai, por exemplo, ver se tudo que tinha de ser produzido foi produzido, ver se tem alguma mutação no DNA, porque essas mutações não podem passar adiante. Então, se tiver alguma coisa errada, ela vai abortar a missão, certo? Então ela entra num mecanismo. Pausa de novo, por favor, Ney. Peraí. Fala, Ney. Vai acabar a sua... Vai acabar a memória, alguém tá Ney? te ligando e vai acabar a memória. Vai acabar a memória? Vai, corre! Não dá pausa aí então pra mim, Ney, por favor.